Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, descascando as batatas, dirigindo o carro, extraindo os dados do laboratório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 60 do podcast Áreas Contaminadas, o 25º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e puder contribuir financeiramente conosco, será muito bem-vindo e muito bem-vinda, e além disso estará ajudando a mim, é claro, mas também a toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos. Gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu converso com o Fábio Minzon. Fábio é engenheiro formado pela FEI, pós-graduado em gerenciamento de áreas contaminadas e também em remediação de áreas contaminadas, ambas as pós-graduações pelo SENAC, e ele também é mestre pela Unifesp. Por muitos anos ele foi a face visível da Hidrosuprimentos, e há alguns anos ele resolveu mudar de ares e entrar para uma consultoria, Arcades, para fazer parte de sua equipe de especialistas em remediação. Nessa conversa ele conta um pouco da sua jornada e fala bastante sobre o seu tema preferido, remediação de áreas contaminadas. Espero que vocês gostem. Antes do episódio eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro, como eu falei na semana passada, estão abertas as inscrições para mais um curso muito legal da parceria SENAC e AESAS. O curso é de investigação de águas subterrâneas. Ele tem 32 horas de duração, será online e ao vivo. Eu tenho a honra de coordenar esse curso que contará com os docentes Rodrigo Cunha, Marcos Secato, Patrícia Ruiz, Paulo Negrão, Fabiano Rodrigues, Paulo Lima, Marco Pedi, Newton Miyashiro e eu. As informações e inscrições estão no site da AESAS, aesas.com.br/eventos. O segundo aviso, estão abertas também as inscrições para o processo seletivo da 21ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso terá duração de 3 semestres, com aulas basicamente presenciais aos sábados, se a pandemia deixar, com algumas aulas online. Se você tiver interesse, se apresse. As vagas são limitadas. Mais informações no site do SENAC, sp.senac.br. E por fim, eu gostaria de falar que eu estou muito feliz, pois a nossa newsletter completou 1 ano. Antes de mais nada, se você quiser assinar a newsletter, o link está na descrição desse episódio. É rápido e gratuito e eu prometo que eu não vou mandar spam para vocês. Foram 53 semanas que procuramos trazer as novidades do GAC para um público mais amplo do que eu costumava atingir, e o público que era basicamente os alunos e as alunas do SENAC. A proposta inicial da newsletter era divulgar documentos, materiais, notícias, procedimentos, vaga de emprego, dicas e outras coisas ligadas ao mercado do gerenciamento de áreas contaminadas, além de ampliar o número de pessoas com acesso a esse material, que eu julgo ser fundamental para a atuação do profissional no nosso mercado.
O nosso mercado do GAC, ele é ao mesmo tempo muito complexo, ele também é muito jovem e muito fechado, né? Quase hermético. Quem não está por dentro acaba desatualizado muito rápido, e não é todo mundo que tem acesso às principais discussões. Considero que é muito importante expandir os conhecimentos para todo mundo que se interessa pelo assunto. Obviamente, os materiais já estavam, né, e ainda estão disponíveis nos livros, no site do CLUIN, né, da EPA, no site do ITRC, mas não estão acessíveis a todas e todos. Seja por conta da barreira do idioma, né, da língua inglesa, seja por falta de tempo das pessoas, ou até por falta de orientação básica de como navegar por esse mundo de informação, né? São muitas as coisas e as pessoas têm que selecionar que material ler, então é complicado realmente. Portanto, achei que seria o meu papel como educador deixar todo esse material, todo esse mundo do GAC disponível e acessível para todo mundo, fazendo uma espécie de releitura na newsletter. Com a evolução da newsletter foram agregados outros temas, né? E esses temas também estão ligados ao tema central do gerenciamento de áreas contaminadas. Esses outros temas são meio ambiente, ambientalismo, tecnologia, ciências, economia, sociedade. Eu julguei também serem importantes para ressaltar nossa visão de mundo e também para lembrar a todos nós do mercado do GAC que a nossa principal missão pessoal e profissional é promover um ambiente equilibrado e um mundo mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Em termos mais específicos, temos que proteger o receptor atual e o receptor futuro. E aí, com tudo isso, estamos tentando cumprir a missão dos nossos canais da ECD, de empoderar vocês. E esse poder vem do conhecimento que construímos juntos nesse um ano. Eu não simplesmente compartilhei conhecimento com vocês. Nós construímos juntos esse conhecimento. E com isso, nos empoderamos como comunidade. Ao mesmo tempo, reconhecemos a existência e a importância do outro. E com isso, tentamos dar voz a vocês. E dar voz é dar reconhecimento. Com tudo isso, nesse ano foram mais de 350 páginas de material compartilhado. Nas newsletters desse ano de 2021, a média é de 11 páginas por semana, mais ou menos. Então a tendência é que essas páginas totais aí cresçam cada vez mais, o que eu acho que é muito legal para o mercado. Há alguns meses, 2 meses mais ou menos, optei por interromper a publicação da newsletter no site da ECD para priorizar quem optou por assinar e receber meus e-mails, a quem agradeço muito por me acompanhar. Espero com isso estar atingindo os meus objetivos, contribuindo com a formação de todas e todos, e espero também poder seguir com vocês por mais muitos e muitos anos. Mais uma vez, obrigado por me acompanharem e por me ajudarem a construir esse canal. Relembro que a ajuda dos apoiadores financeiros é fundamental para a manutenção desses canais. Portanto, vocês apoiadores são corresponsáveis por esse aniversário. Muito obrigado. Bom, esses foram os avisos, espero que vocês gostem de mais esse episódio. Portanto, fiquem agora com as palavras de Fábio Minzon. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre. Hoje é o Fábio Minzon. Fabião, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Marcos. É um prazer aí estar falando com você e essa oportunidade. Agradeço muito aí. Passar um pouco da minha história e falar um pouco da minha experiência na área, né? Legal. Pô, obrigado por aceitar o convite. E obrigado pelo convite aí, né? Fábio, você já está na área há um certo tempo, mas conta pra gente do começo, né? Quem era você quando você era jovem ou criança e o que te levou a fazer engenharia? Você sempre teve a habilidade que você tem de mexer nas coisas, ferramenta, gostava de montar, desmontar. Como é que você chegou na engenharia? Certo. A minha história é um pouco curiosa, né? Porque eu venho de familiares, né? Da medicina, da área de saúde, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico. E assim, essa é uma certeza que eu tenho, que eu não nasci para a área da saúde, né? Então, eu sempre fui mais para a área de exata mesmo, né? Eu sempre tinha curiosidade em desmontar, entender como funcionavam as coisas, né? Eu peguei a época que era computadores, e estava começando os computadores ainda, né? De casa, os PC de casa, então eu queria montar as memórias, aquelas coisas todas. E ali despertou meu interesse pela engenharia, né? E eu fiz alguns testes vocacionais e levava mesmo para a área de exata, né? Então, eu tenho certeza e gratidão de ter escolhido a área certa, assim, porque eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser, por exemplo, na área de saúde ou de humanas, né? Direito. Eu acho que tive a felicidade aí da vocação, né? Ter escolhido essa vocação na parte da engenharia.
Sim. E aí fui indo, né, e fui me encontrando aí nessa área, né, ambiental, né, nessa área de áreas contaminadas, fui percorrendo o meu caminho, né, do conhecimento e da experiência, né. Que bairro você, ou cidade você cresceu? Nasci aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e depois passei a boa parte da minha infância, né, e da minha adolescência lá no litoral, Ah, legal. no litoral paulista, lá na Praia Grande, né. E daí eu voltei para o ABC, né, para fazer a faculdade de engenharia industrial, né, lá no ABC, em São Bernardo do Campo, né. Certo. Eu fiz engenharia elétrica lá, porque ali é o polo, né, industrial ali, tem muitas montadoras, e era uma boa escola de engenharia e resolvi fazer na feira. Sim. Também ficava próximo da minha casa, né? E aí me mudei para cá, morei em República, né? Depois retornei para São Paulo, né? Morar na minha cidade natal aqui. E aqui estou, me mudei para cá antes de me formar e morando aqui no mesmo bairro que eu nasci, né? Olha aí. Indianópolis, Moema, né? Sei. Paulistano aí. Legal. E daí você foi fazer a FEI, e como é que você entra nas áreas contaminadas, né? No gerenciamento de áreas contaminadas? Essa é uma história bem interessante, né? Porque quando eu já no terceiro ano da faculdade, eu resolvi estagiar, né? E arrumei um estágio na área de telecom, né? Certo. Na área de telecomunicações, que era a área que tinha bastante demanda. Então, eu fui para essa área, comecei a estagiar, eu ia para a empresa de terno e gravata e ficava lá fazendo um trabalho comercial e não tinha a parte da engenharia mesmo, né? Sei. Eu fiquei meio frustrado, falei, pô, será que engenharia é isso mesmo, né? É isso aqui, eu fiz engenharia para isso, tantos anos de cálculo, né? De física 4 e estudei pra caramba para ficar fazendo, né, planilha de Excel comercial. Aí teve a crise, né, do 11 de setembro na época, Sim. e como os equipamentos que eu vendia nessa empresa era tudo em dólar, aí teve uma queda, né, no mercado. E aí eu fui buscar outras oportunidades e não deu uma semana, né, que eu fui desligado do meu estágio por conta da crise, né? Eu arrumei um estágio na área, né? Certo. Na faculdade tinha um anúncio, né? E era uma empresa lá em São Bernardo do Campo. E aí eu falei, pô, do lado aqui, né? E era para desenvolvimento, né, de placas elétricas. Eu me interessei, falei, mais ou menos isso que eu quero seguir, né? E aí fui lá nessa empresa, era uma empresa pequenininha, né, uma salinha comercial. Conversei lá com os donos da empresa. Num dia eu conversei, no outro dia eu já estava estagiando. Era uma empresa, né, de equipamentos, estava começando a fazer a fabricação de equipamentos, que hoje é muito conhecido no mercado, né, que é a Hidrosuprimentos, já tem anos, né? Sim. E lá eu comecei a trabalhando no desenvolvimento de placas, né, de circuitos eletrônicos para medidor de nível, medidor de interface, controladoras de baixa vazão. Comecei nessa área, assim, desenvolvendo circuitos eletrônicos, né, como estágio. E aí fui gostando, fui tendo uma satisfação profissional, porque eu ia desenvolvendo essas coisas, né, esses equipamentos. Então, para mim, como engenheiro, eu tinha uma satisfação profissional e isso me motivou. Era na época de 2002, né? Certo. Na época, o mercado estava aquecendo, a demanda de equipamentos estava também precisando, o mercado estava surgindo muitas empresas de consultoria nessa área, né? Sim. Então, eu cresci junto com o mercado, né? Eu fui crescendo, desenvolvendo equipamentos e acompanhando esse crescimento do mercado de áreas contaminadas, né? E aí fui buscando o conhecimento, né, da área, né? Sim. Você então chegou a trabalhar com o João Botura também? Sim, é isso que eu ia citar. Ele foi o meu grande mentor, né? Ele era um dos proprietários, né, da empresa, da Hidrosuprimentos, na época, quando eu comecei a estagiar. Na Hidrosuprimentos, né, eu fui de estagiário até conseguir uma condição societária, né, na parte da empresa, né, e o grandioso Botura, né, foi o meu mentor, aí, um grande cara, um profissional de nome no mercado, né, e um dos pioneiros, né, então, para mim, tê-lo como um dos mentores foi um prazer, assim, e um orgulho, né, pela pessoa que era e pelo profissional, né. Eu segui ele como um exemplo, né, para mim. Uma pessoa Sim. de coração, não tenho o que falar, e uma pessoa muito ética, né? Sim. Era muito respeitado, acho que por conta disso, né, da ética dele.
Sim. Ele muitas vezes acabava, né, se negando a fazer um trabalho, né, por questões de orçamento, por não chegar a um padrão adequado de qualidade do que ele desejava, o que ele achava, né? Então, para Sim. mim, isso é uma coisa na nossa área. Acho que a gente tem que se prontificar a fazer o melhor, Sim. não importa o quanto, né, o custo disso, né? Então, Sim. para mim, eu acho que é a grande lição aí que eu tive do grandioso Botura aí, né? Legal. Lá, Fábio, você desenvolveu muitos equipamentos e muitos sistemas, né, de remediação e você virou aí o famoso também no mercado como o Fábio da Hidrosuprimentos, né? Então, Sim, você, sim. tipo, fala o que você fez ali, algumas coisas que você desenvolveu ali que são legais aí, que usa até hoje. Foram 19 anos, né, de Sim. história. Ainda tenho todos eles, né, uma família, era uma empresa familiar, ainda é, né? Uhum. Então, tenho ainda eles como família, como irmãos, né? E lá eu desenvolvi muitos equipamentos, né? Desenvolvi medidor de nível, medidor de interface, controladoras de baixa vazão, bombas de baixa vazão, depois bombas pneumáticas para remediação, né? E aí começou em 2006 uma demanda muito grande de sistemas, né, para remediação de postos de combustíveis, né? Certo. E naquela época não tinha muitas empresas para montagem de sistemas, né? E foi ali que eu comecei. E ali eu comecei a montar e era muita demanda, né? A gente quase não vencia naquela época, né? Porque eram muitos sistemas, a gente não conseguia atender tudo, né? E aí eu comecei a montar os sistemas, mas eu não tinha muito conhecimento da área, né? Certo. Então aí eu falei assim, pô, mas eu preciso entender um pouco também de geologia, eu preciso entender um pouco da investigação, né, do processo como um todo, né, e aí eu fui buscar esses conhecimentos, né, fui estudar nessa parte ambiental e fui me encontrando, né, na parte de sistema. Para mim o sistema de mediação é um grande desafio, assim, né, a montagem, ver a fabricação, depois você vê todo o sistema montado, é o que me dá satisfação profissional e é o que eu gosto de fazer, né? Sim. Aí eu meio que deixei essa parte de equipamentos e resolvi seguir para essa área de remediação mesmo, né, que usa mais a engenharia, né, e é Sim. onde eu me encontrei, é onde eu trabalho hoje e estou feliz aí, né. E nessa busca pelo conhecimento, ainda na Hidrosuprimentos, você fez os 2 cursos no Senac mais o mestrado, né? Como é que foi essa jornada aí nesses cursos? Então, nossa, isso aí foi a minha busca do conhecimento na área, né? Tenho o Senac aí como formador aí do meu conhecimento, né? Porque eu fui da segunda turma de GAC, né? Foi em 2007, né? 2006. 2006, porque a minha turma é de 2007, a minha é a terceira. Eu fui a segunda turma de GAC e a primeira de hack, né? Sim. Então, eu aprendi muito, né, com os profissionais que davam aula na época. A troca de experiência, né, é fundamental e ali me ajudou muito a ter o meu conhecimento, né, e a buscar também as referências, né. E aí depois, mais recentemente, em 2014, eu fiz um mestrado, né, na Unifesp. O mestrado aprofunda um pouco mais, né, já voltado mais para a remediação. E aí onde a fusão toda dessa história, que é a minha formação de engenharia elétrica, né, como engenheiro eletricista e remediação, a remediação térmica une os dois conhecimentos, né? Então, é onde eu estou hoje tentando evoluir, né? Tentando estudar a área que eu gosto, né? Que eu me dedico aí meu tempo de estudos, né? Quando tem tempo, né? Sim. E foi isso, né? Essa é a minha história aí, na formação da área, não digo ambiental, né? Mas da área de áreas contaminadas, né? Então, foi essas duas pós-graduação no Senac e o mestrado na Unifesp, né? Com a Juliana Freitas, né? Sim. Com a Miriam, são também pesquisadoras muito respeitadas aí no meio, e lá no laboratório, tem um laboratório na Unifesp, que é o Lamas, né? Sim. Então, pude desenvolver minha tese lá, foi uma etapa muito importante, aí virou um pouco, né, a página, assim, na minha carreira, né, também. Eu falo, todo mundo tem que fazer um mestrado, né, Sim. ou um doutorado, aí acho que é importante, né, na formação, né, da pessoa, né. E o que você estudou lá no mestrado? Qual era o tema? Era a remediação termal, mas o que você fez ali? Você montou tipo um protótipo, né, ali?
Na verdade, começou no Senac, né, Sim, Marco? Começou no Senac, né? A gente começou com o TCC, a ideia, vamos fazer e vamos estudar a remediação térmica. No Senac, a gente fez um modelo improvisado, né? Tinha poucos recursos, mas conseguimos fazer algum experimento. Depois, no mestrado da Unifesp, eu resolvi seguir mais ou menos essa linha com um pouco mais de tempo, né? Só pesquisando aquele tema. A nossa intenção lá era estudar a remediação térmica, né, como um todo, né? Então, surgiram muitas ideias, ver as alterações físicas relacionadas a essa técnica, né, as alterações físicas do solo, também a ideia de estudar as alterações biológicas ali do meio, né, e também as alterações mineralógicas do solo, né. E aí, dessas ideias surgiu 3 teses. A minha, né, que foi referente às alterações físicas, a da Ellen, né, que foi em relação às alterações físico-químicas, mineralógicas do solo, e a da Tatiana, que foi as alterações biológicas, né, relacionadas a essa técnica de remediação térmica, né. A gente construiu, né, a minha parte ficou na construção do modelo, o modelo físico 3D. certo. A gente construiu para fazer uns ensaios de bancadas, né, onde a gente aquecia o solo e a gente conseguia monitorar a temperatura em alta resolução e a gente conseguiu acompanhar e fazer alguns estudos, né, que alterações eram causadas, né, e como era a dissipação do calor no solo, né. Então a gente fez vários experimentos, como a influência também da água, né, nesse aquecimento, porque a dissipação do calor na água é Sim. mais rápida, né, e o solo é um pouco mais lenta, e a influência dessa água a gente fez também simulando, né, um fluxo de água subterrânea, como se fosse no modelo, né, para poder avaliar o impacto disso no aquecimento, né. Estudamos alterações na porosidade, na fração de carbono, tanto no solo, né, a gente fez alguns ensaios com o solo em condições normais e depois de aquecido para fazer essa comparação e ver qual que foram essas alterações, né. E é isso, e foi muito bom, foi legal, foi bacana. Estamos colhendo alguns frutos aí, gerando algumas publicações, né? Legal. E até incentivando e motivando alguns alunos de hack agora, né, Sim. da Arcades, que estão fazendo a pós e querem fazer TCC nisso. Vamos utilizar esse modelo, vai ser legal. É bom passar, né? O Sim, conhecimento tem que ser passado com certeza. e ser melhorado, né? As pessoas vão melhorando, né? E vão pesquisando sobre o assunto e vão melhorando sobre aquele tema, né? Com certeza. E acho que é pertinente, né, no nosso momento aí, Sim. de remediação, né, com as altas resoluções, né, otimiza a aplicação desse tipo de técnica termal, né, Sim. então tem uma tendência muito grande, né. Então foi por isso a escolha desse tema, né, e a minha dissertação fazer em cima disso, né. E aí, Fábio, por que que você sai da Hidrosuprimentos com 19 anos lá e vai numa consultoria? E nesse caso, a consultoria é Arcades. E por que Arcades? O que aconteceu? Isso é curioso, né? Pra gente no mercado foi, nossa, o Fábio da Hidrosuprimentos não tá mais, como? Foi uma decisão muito difícil, né, que eu abri mão de uma sociedade até de anos, né, e foi mais por conta de um desafio profissional mesmo, né, em busca de conhecimentos, porque os grandes projetos de remediação estão, né, na Arcades ou nessas empresas globais de consultoria, né, Certo. do mercado. Então, Arcades foi como um desafio, né? E a proposta é que tinha muitas coisas que a gente acabava terceirizando. A nossa intenção era internalizar, acabar fazendo, né, na Arcades mesmo, que a gente possa ter uma qualidade melhor dos serviços prestados, e é isso. E aí eu tenho a oportunidade hoje de estar na Arcades e estar quase, né, envolvidos em muitos projetos de remediação. Em 2 anos de Arcades, assim, eu evoluí em termos de conhecimento técnico muito rápido, trabalhando com profissionais aí de nome no mercado, né? Então, é mais por conta disso, né, Sim, Marcos? Eu fui sim. por conta de um desafio profissional mesmo em busca de um conhecimento, porque na Hidrosuprimentos, como o forte era mais equipamentos, Certo. as grandes remediações a gente não chegava a atuar, né? Nas indústrias, né? Em remediações de grande porte. Era muito difícil, era uma ou outra empresa de consultoria, né?
algumas vezes as empresas, né, menores, que eu estava ali trabalhando em conjunto com elas, né, para fazer o sistema de mediação, acabavam perdendo aí os contratos, os projetos para Arcades, né, por Certo. nome, pela qualidade também de serviço, né, então eu ficava um pouco fora do mercado e eu queria estar envolvido nesses projetos. Sim. Precisavam dessa renovação, esses novos áreas e novos desafios, né, profissionais. Então foi muito bom para mim, assim, estou feliz, estou contente. Foi difícil, né, também ter esse desligamento, né, com uma empresa que eu tinha associado meu nome há 19 anos, né, Sim. então, e estamos aí, né, Marcos, Ah, legal. nesse novo caminho aí, trilhando, né, faz 2 anos e 3 meses na Arcades, né, estamos lá conquistando o meu espaço e trabalhando Sim. mais contente e feliz, né. Isso que eu ia te perguntar, o que você faz na Arcades, né? Além de fazer projetos de remediação, você tem um cargo, né? Então, o seu cargo prevê que você faça mais coisas, tipo gerenciar pessoas, contratar gente, tem gente que responde para você responde para pessoas, é mais técnico ou é tudo isso aí? Hoje eu tenho uma função na Arcades como coordenador, não de projeto em si, eu não atuo só num projeto de Certo. remediação ou alguns projetos, eu atuo com quase todos os projetos de remediação da Arcades que envolvam sistemas de remediação. Eu estou mais como um especialista em sistemas de remediação, Entendi. no guarda-chuva de uma gerência técnica, né, que é do Raoni, que é o RB, né, Sim. que é o gerente técnico da Arcades hoje. Eu respondo para ele, faço a coordenação dos sistemas, né, como geral da Arcades, e tem uma equipe, né, a gente tá montando uma equipe para isso, e hoje eu tenho quase que 12 pessoas, 2 engenheiros e técnicos para fazer todo a operação, manutenção, instalação, né, e montagem de sistemas na Arcades, né. Eu sou como um fornecedor interno, né, Certo. para essa parte de sistemas de remediação, né. É o que eu fazia, mas praticamente trabalhando só com o cliente que é a Arcades, né. Certo. Mas os meus principais clientes são as gerências na Arcades, né. Então na Arcades a gente tem 6, 7 gerências que trabalham com remediação, eu atuo para eles. E estamos crescendo, né? Comecei sozinho, trabalhando ali como auxiliar técnico, depois como técnico, depois como engenheiro e agora como coordenador, né? E Legal. isso passa curto de tempo, né? Então é legal isso também, né? Sim, sim. E você trabalha mais em home office ou mais no campo? Qual a porcentagem de trabalho? E você está trabalhando muito? Porque muita gente tem me falado isso, que, nossa, o trabalho está muito maior agora, e é por causa da pandemia ou porque tem mais trabalho mesmo, em geral? No início, né, quando eu comecei na casa, o início era mais campo, né? Tinha muita demanda, muitas questões operacionais para serem resolvidas, então era mais campo. Depois passei um pouco mais para metade home office e campo, né? E aí agora é 80, 70% de home office e 30 de campo, né? Que eu também já tenho uma equipe para executar o operacional, né? E agora eu fico mais nas questões mais relacionadas estrategicamente, né? Com os sistemas, com remediações, com orçamentos, propostas. Então, a gente consegue atuar um pouco mais nessa parte. Legal. E você mora em São Paulo, né? Como é que você Isso. montou seu escritório aí dentro da casa? Foi difícil? Ou como é que foi esse arranjo? Na verdade, eu já tinha um escritóriozinho, uma salinha aqui montada para o home office, mas quase nunca utilizava, né? E agora é o espaço que eu mais fico na casa, né? No meu apartamento aqui. E o trabalho está excessivo ou é muito trabalho mesmo normal? Ou é por causa da pandemia, você acha? Para mim aumentou bastante aí, quase na pandemia inteira e até agora eu não parei, né? Quando eu não estou no campo, né, Sim, rodando bastante áreas, projetos, né, então eu fico bastante no campo também. Então, fazer campo e escritório exige um pouco, né, sim. mas a gente vai equilibrando, conforme vai estabilizando e vai crescendo a equipe, né, a gente vai estabilizando isso. Espero, né, Sim, ou não. tomara. Lá no Senac, que você está dando aula Uhum. lá, você Isso. foi um cara que inovou ali numa coisa e a gente fala disso sempre, né? Eu, Rodrigo, a gente fala disso sempre e os alunos também. Que quando começa a pandemia, vai todo mundo para aula online, como é que nós vamos fazer? E os alunos precisam de aula prática e a gente está com dificuldade de adaptar a aula teórica, imagina a prática, né? A distância.
E você surgiu com uma ideia, e uma ideia que deu muito certo, que foi um negócio legal pra caramba. Isso foi, sei lá, maio ou junho de 2020, né? Então, Isso. o que você fez ali? Como é que você bolou isso aí? Como foi a execução? Ah, pô, assim, foi meio que inesperado, né? Foi uma coisa assim, uma surpresa, né? Agradável também, porque surgiu o convite de dar aula no Senac pelo Rodrigo Cunha de uma técnica que eu estava implementando, né? Que a técnica de remediação que eu dou aula é o SVR, né? Extração de vapores. E bem nessa época a gente estava implantando um sistema, né? Pela Arcades. E aí a gente fez um projeto muito bem feito, e tal. E eu estava dando aula e aí casou. Eu falei, pô, por que não dar uma aula prática no local, né, para os alunos, né? E aí foi muito legal, o pessoal adorou. E é meu dia a dia, né? É o dia a dia da equipe, então para mim foi um prazer, assim, mostrar um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da qualidade dos serviços que a gente vem executando pela Arcades, né? Então foi muito legal, foi muito bacana, assim. E foi uma aula, né? Uma aula prática em videoconferência que a gente fez todo com o sistema já implantado, o full scale, mas a gente ensaiou, né, executamos um ensaio piloto real e depois passamos por toda a instalação do sistema e também alguns aspectos de operação e manutenção. Então foi uma aula bem completa, assim, que quem estava presente agradece até hoje Sim, e sim, sim. lembra, né? E foi assim, não foi nada planejado e foi uma surpresa, né? Que deu certo. Sim. Claro que méritos do Rodrigo, que acreditou aí, confiou, né, você também, em poder dar essa aula, né? Não, foi bem legal, poxa, foi muito interessante. E daí você estava falando e tinha um amigo seu que era o cinegrafista, não é isso? Que ficava... É, isso mesmo. Ele ficava lá filmando, né? Eram dois, né? Um para ajudar ali a fazer as medições e enquanto eu explicava, né? E um filmando, né? Então, é um trabalho ali de equipe, né? A gente se preparou ali e foi legal e deu para passar a proposta que a gente queria para os alunos, né? Sim. E como é que é dar aula lá, Fábio? Você fez os dois cursos, da mesma forma que eu fiz o curso, né, do gerenciamento, você fez o gerenciamento e a remediação, e alguns anos depois você é chamado para dar aula. Para mim foi um putz de um negócio do caramba, legal pra caramba, né? O que você acha? Como você se vê dando aula lá, os alunos, o que falam para você? Você tem muita gente da Arcades que é aluno, como é que é isso aí para você? Então, para mim foi também uma outra, uma felicidade, assim, profissional, né, e pessoal. Eu gosto desse lado, né, eu sempre busquei, tanto na outra empresa que eu trabalhava, a gente sempre buscava dar alguns cursos, passar um pouco do conhecimento. Acho que isso vem do Botura também, né? Sim. Botura tinha muito isso, Sim. ele gostava de ensinar e ele não segurava o conhecimento, né? Foi desde o do início ali, né? Desde o meu início profissional. Então, eu desenvolvi isso, né? Então, sempre gostei. E para mim, o Senac sempre foi uma referência, né, na área e ajudou muito, né, minha formação profissional. Então, sair de aluno para professor é uma história quase de sucesso, igual na indústria de suprimentos. Fui de Sim. estagiário até sócio. Então, para mim é gratificante, é um sonho, né, realizado. Que também eu me preparei para isso, né? Eu tive a formação, o mestrado. Se fosse antes, né, acho que talvez eu não aceitaria, mas nesse momento eu acho que eu me sinto preparado e eu acho que eu tenho conhecimento para passar para os mais novos ou as pessoas que estão buscando aí uma formação, né, na área. E que os seus amigos falam para você? Você tem muitos amigos que são seus alunos, né? O que eles dizem aí? Então, desde a turma do ano passado, né, essa Sim. segunda turma, tem bastante gente da Arcades, né, Sim. e eu tenho muito feedback das pessoas da Arcades. Eles falam super bem, falam, aula bacana, tá bem legal, tá didática, então tem um retorno muito bom, assim, né, e eu falo para eles, é muito importante esse feedback deles, para você poder melhorar, né, e saber o que precisa fazer. E eles gostam, né, então aí depois tem a troca de experiência, fala, pô, isso aqui eu posso usar naquele projeto que a gente está trabalhando, e aí me consultam também, né, em alguns casos, em alguns projetos que estejam em andamento, né? Então é muito legal, assim. Tem sido interessante, né? É, Falando da remediação, você dá aula de SVE, né, de extração de vapores, mas você aí na Arcades trabalha com vários sistemas. O seu mestrado foi com processos térmicos, né? isso. O que você está desenvolvendo? O que você ou as pessoas que estão na sua equipe, o que vocês estão desenvolvendo de inovação? Que tipo de inovação vocês estão trabalhando? Eu acho que é uma tendência, né? Hoje caminha, né, por algumas inovações referente à remediação mais sustentáveis, né?
Então, a gente está buscando muitas soluções referente a isso, e também em relação a ferramentas digitais, né, voltadas para a remediação, como melhorar o acompanhamento, né, o tratamento de todos os dados que são gerados durante a remediação. A gente está buscando desenvolver ferramentas digitais referente a otimizar melhor, né, o processo de remediação e as tomadas de decisões, e buscar também uma remediação mais sustentável. A gente tem bastante novidades aí referente à remediação, né, na Arclaz. Tem muita perspectiva aí boa. E isso, com certeza, vai partir para remediação, né? A gente vai ter muito dessa inteligência, né? Os sistemas serem automatizados, né? Você não precisar de coletar um dado, interpretar o dado e depois tomar uma ação operacional do sistema. Acho que isso, com as tecnologias que a gente já tem, você consegue automatizar a operação do sistema, que ele mesmo tem uma inteligência para ele mesmo tomar algumas decisões. Então, acho que esse é o caminho aí. Não, legal. E esse é o meu desafio, né? Vamos ver se eu consigo, né? Muitas coisas que são desenvolvidas com terceiros, né? Não só internamente, mas com fornecedores de sistemas terceirizados da Arcades. Eu trabalho mais com investigação, dou aulas sobre investigação, né? E a gente tem ouvido falar, e a gente tem pesquisado, tem lido e tem ouvido falar que as empresas como a Arcades e como outras estão fazendo investigações melhores no sentido de adquirir mais dados com mais detalhes. Mas a gente tem sentido que, embora as investigações tenham mais detalhe, quando vai para a remediação ocorre em escala muito grande, poço de bombeamento. Mesmo que você tenha investigado em detalhes, identificado zona de fluxo, onde é o fluxo de massa, o poço de bombeamento é um poço de uma seção muito longa. Uma extração de vapor, embora tenha heterogeneidade na zona não saturada, variação de umidade, variação de uma porção de coisa, a remediação também é feita numa grande escala. Escavação, o cara escava. Térmico, o cara aquece, né? Aquece meio que como um todo. Talvez a biorremediação e a oxidação ainda esteja buscando um pouco mais de detalhe. Mas as remediações de sistema estão ainda não acompanhando a resolução da investigação. É isso que está acontecendo ou é uma impressão errada que eu tenho? Eu acredito que algumas técnicas, né, tradicionais, convencionais, que usam essas largas escalas, elas estão sendo reinventadas, vamos dizer assim, né, para que atue em pequenas escalas. A gente tem algumas técnicas até implantadas e difundidas com grande sucesso na Arcades Oeste que trabalham com esses menor escala, né, que técnicas como DJR, são técnicas como o teaser, né, então a gente tem técnicas até patenteadas que são utilizadas lá na Arcades Oeste que trabalham um pouco melhor com essas pequenas escalas. Só que o princípio é o mesmo, né, é um princípio de um bombeamento e tratamento, mas Sim. aplicado mais efetivo nessa pequena escala. Então, mais ou menos isso, né? E a gente tem tentado implementar nos nossos projetos aí de remediação da Arcades, né? Tem alguns já em andamento, né? E a gente tem tido um resultado, né? E é mais ou menos também, nos projetos a gente não tem aquela tendência que também vem de fora, que não é só aplicar uma técnica só para remediação, né? A gente já vem com um trem de soluções, né, já dimensionado para fazer a remediação como um todo, né. Nosso projeto de remediação, a gente já imagina não só utilizar uma técnica, mas algumas técnicas em conjunto para atingir isso. E algumas dessas são essas convencionais que têm essa aplicação em pequena escala, né. Você consegue dimensionar para atuar nessas zonas de fluxo, nessas zonas de armazenamento, interagir melhor e ter um resultado melhor, né. Legal. E, assim, das coisas que você tem visto, tem aumentado muito as remediações térmicas? De 2 anos para cá aumentou 10%, ou dobrou, ou manteve o mesmo patamar? E o que caiu para aumentar o térmico, né? Diminuiu o bombeamento, diminuiu a extração de vapor? Como é que você tem visto? Ainda há uma resistência muito grande contra a utilização da remediação térmica, né? E quando você fala em remediação térmica, o pessoal, não, muito caro, né? Não vou conseguir vender, ou não vou conseguir implantar isso. Eu acho que na Arcades a gente só teve um projeto, né, de remediação térmica, então a gente está tentando implementar mais, então acho que ainda é pouco, assim, né? A demanda, a procura, né?
Claro, e eu acho que a técnica que mais compete com a térmica é a escavação, né, o Marcos? Quando tem um problema específico, né, que a escavação não consiga resolver, aí parte para uma remediação térmica. Mas eu acho que ainda há muitos tabus para se quebrar referente à remediação térmica, né? O custo, a gente acho que tem que ter essas soluções nacionais, né? A gente acho que depende de muita coisa que é feita lá fora. Certo. Você vê um potencial de crescimento nisso, então? Sim, nos próximos anos, acho que acredito que vai ser por conta de altas resoluções de você otimizar, né? Porque a remediação térmica, se você tem uma alta resolução bem feita, você otimiza a aplicação da técnica, viabilizando o custo dela, né? Sim. Então, acho que é o grande lance. Quando tiver bastante casos também que são feitos uma boa investigação, acho que ajuda a aplicação de uma remediação térmica, por exemplo, em relação a custos e tal. Então, acho que é mais ou menos isso. E, por enquanto, ainda tem muito tabu em relação a custos, porque a geração térmica acaba, né, pegando uma área até às vezes muito maior. O custo energético é muito alto, né? Certo. Então, eu acho que se você otimizar, tiver segurança, uma boa investigação em alta resolução, você consegue melhorar isso, né? Acho que é isso. Vindo, né, e também que é uma evolução, eu acho, né, no nosso mercado. Agora, a maioria dos casos terem todos feitos em alta resolução, a gente conseguir implementar mais esse tipo de remediação térmica, né, do que as convencionais. E aí acho que talvez vai haver um certo decaimento, né? A gente vai acabar usando mais a remediação térmica e não as convencionais, né? Talvez um DPE, assim, no caso, que competiria mais, assim, né? Certo. Em termos de técnicas convencionais e escavação, que eu acho que é isso que você perguntou aí, né? Sim. Bom, do DPE, por exemplo, vamos imaginar um DPE. E aí, tá lá na Arcades, Fábio, você precisa dimensionar um DPE pra gente. E que dados você precisa para dimensionar o DPE? Então você vai devolver lá para o setor que te pediu e fala, olha, eu preciso de dados disso. Que dados de entrada você precisa? Porque a gente vai dar agora um curso para órgãos ambientais e essa é uma demanda deles, né? A gente não vai ensinar só a técnica, mas o que você precisa ter antes da técnica. Porque uma coisa é o que o órgão pede para a investigação. Na investigação, no mínimo, você tem que entregar isso. Mas para a remediação, você precisa de mais coisas, né? Então, o que você precisa para dimensionar um DPE? O DPE, o principal aí é a realização de um bom ensaio piloto, né? E coletar dados. E um modelo também, modelo conceitual bem definido, né? Acho que são as duas coisas, né? Informações sobre a geologia, né? Sobre as zonas de fluxo, zonas de armazenamento e a realização de um bom ensaio piloto. Acho que são as duas coisas que você não tem como pular para implantar um DPE, né? Porque o DPE, sem uma alta resolução, você fica vendido aonde você vai atuar com o DPE, né? Onde você vai ter que criar o cone de rebaixamento, onde você vai ter que atuar mais com o vácuo, qual o dimensionamento do seu poço. Então, eu acho que são as duas coisas aí, né, que precisa, e aí o ensaio piloto te dá informações de vazões, de concentrações para você dimensionar toda a parte do sistema de extração como o tratamento, né? Para mim é um bom ensaio piloto e um bom modelo conceitual, né, para depois dimensionar o sistema para o full scale como um todo, né? E aí, por exemplo, o ensaio piloto da extração de vapor, que faz parte do ensaio piloto do DPE, né? Você tem poços de extração e poços de observação. E esses poços de extração e de observação são feitos em camadas diferentes ou é feito na zona não saturada como um todo? Ou é feito depois na zona não saturada que fica depois de rebaixado? Ou é só na zona não saturada que está hoje? Não, aí busca sempre instalar o poço na zona saturada, mas que esteja a concentração maiores ali de vapores e que tenha a camada ali onde tem a zona de fluxo, né, de vapor. Então você instala mais ou menos só nessa camada e os postos de observação nela, né? Então você tenta otimizar a instalação do vácuo e a otimização da geração do vácuo para que ocorra onde tem uma massa maior de gases, de vapores, né, confinada, e tem um fluxo maior para você extrair. E tem uma interação entre as zonas de armazenamento e de fluxo, né, porque você tem no primeiro momento com a extração dos poros, né, do ar limpo, você tem um processo de extração por advecção, né, e depois, conforme você vai extraindo o ar, aí você vai fazendo um processo de difusão das zonas de armazenamento, que está preso ali no solo, que está dissolvido, né? Então você precisa otimizar, porque senão você vai criar um vácuo desnecessário e você vai também, às vezes, precisar
um dimensionamento de uma bomba maior, um custo energético maior, e se a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ser mais assertivo nesse dimensionamento. E não é fácil, né? Sim, sim, Então, sim. é o que eu falo, é o meu desafio profissional aí hoje. O pessoal normalmente prefere escavar por questão de segurança, mas muito pelo custo, né? Então, imagina, você falou do processo térmico contra a escavação, né? Quanto mais caro é um processo térmico em relação a uma escavação? Um caso qualquer, sei lá, é o dobro do preço? Tudo bem, você tem ganhos nisso, né? Porque você, na escavação, você está tirando daqui e colocando em algum lugar, e você vai ser eternamente responsável pelo lugar que você vai colocar, tal. Mas você gasta mais na hora para economizar depois, porque você não precisa gerenciar o passivo lá, né? Mas quanto você gasta mais aqui, em linhas gerais? 10 vezes mais? 2 vezes mais? Para fazer uma térmica? Isso, em relação a escavar. Eu acho que é quase o mesmo valor, né? Acho que elas estão equiparadas, seja assertivo no dimensionamento de uma remediação térmica, eu acho que elas estão equiparadas, os valores, e até a térmica é um pouco mais em conta, né? Porque você não acaba tendo gerenciar esse resíduo, né? Sim. Eu acho que é o mesmo valor ou mais barata, né? Certo. Não, legal, importante. Só que você tem que ser assertivo, né? Você não pode... Se não tiver uma boa investigação em alta resolução, acho que talvez seja melhor uma escavação, né? Se é para fazer de qualquer jeito, assim, meio a esmo, é melhor escavar. É melhor escavar e você vai gastar menos, né, talvez, do que a térmica. Agora, se você está bem delimitado, está um modelo bem fechado, acho que aí a térmica se torna mais interessante e mais barata. Né? Minha visão, né? Posso estar errado aí. Sim. Antigamente, Fábio, sim, não tão antigamente, é coisa de uns, 5 anos atrás, as pessoas entregavam relatórios de eficiência e eficácia do sistema de remediação, dizendo o seguinte: olha, entra 100 miligramas por litro de benzeno e no fim do tratamento sai com 0, então minha eficiência é 100%. Mas isso não é eficiência nem eficácia de remediação, isso é do sistema, né? Do tratamento. Como é que você prevê o monitoramento da eficiência da remediação e não do sistema? Aí a gente tem que pensar, né, no monitoramento dos dados, né, e coleta de dados da própria área, né, como a amostra de vapores em solo, coleta de água subterrânea em camadas ou locais específicos, né. Então, acho que é interessante até durante o processo de remediação a coleta dessas amostras ou até em alguns pontos fazer uma investigação, né, para monitorar a eficácia do sistema. Ou o monitoramento dos dados da área, né? Um bom monitoramento da área durante a investigação vinculada com os dados de monitoramento do sistema de extração, né? Esses dados têm que estar todos interligados para você enxergar essa eficácia, né, do sistema e até para a tomada de alguma decisão, né? Então, eu acho que é o casamento dos dados de monitoramento da área com os dados de operação do sistema que você falou, de tratamento, e interpretar esses dados juntos, né? Acho que é o grande lance para você otimizar a sua remediação e monitorar a eficiência e eficácia dela, né? E é difícil, né, isso, né? Você fazer essa interligação dos dados, né, de monitoramento do sistema, que você está enxergando no sistema em termos de vazão e qual o resultado que você está tendo na área como um todo. Você já trabalhou com surfactante? Aqui nós tivemos o Otávio, aqui o Otávio acha interessante o trabalho do surfactante. Eu falo bastante com o Marco Pedi nas aulas, e ele tem um pouco de um pé atrás com o surfactante, principalmente se a investigação não está muito bem feita, principalmente para a El-Nepal, que as pessoas não costumam entender direito, que tem o El-Nepal trapeado ali. O que você acha? Você já trabalhou com surfactante? Já ouviu falar? Já viu? Você acha que é interessante ou não? Sim, não, eu acho que é interessante, mas como uma técnica para um polimento, né? Como uma técnica complementar, vamos dizer assim. Não como uma técnica de remediação só, né? Por exemplo, usar o surfactante para remediar, né, com o bombeamento. Acho que isso não vai ser tão eficiente e o risco é muito alto, né? De ter um espalhamento de uma pluma, né? Então, eu não me sinto seguro, né? Então, o surfactante, eu acho que tem que ser assertivo, você tem que saber onde você está aplicando e para onde está indo, né? E como que você está extraindo. Eu acho que tem que ser bem estudado e bem avaliado e utilizado como um polimento só, né?
né, Marcos? Não como uma técnica de remediação só por si só, né? Ela tem que ter outras complementando, né? Eu acho que aí talvez seria mais adequado, né? Mas isso é a minha visão. Tem gente que acha que resolve, tem outros que acham que dilui a pluma, né? Acaba fazendo uma diluição e então, eu não gosto muito, né? Eu conheço, já apliquei, mas não é uma técnica que eu me sinto seguro de aplicar, né? Nesses, sei lá, quase 20 anos de profissão, Fábio, você já viu muitas coisas, algumas coisas Nossa, ruins, né? muito. Algumas coisas ruins, muitas coisas boas. Sim. Conta para nós aí uma lambança que você tenha visto. Putz, caiu aquilo lá, tá louco, né? Tem muitas, né? Tem muitas, né? De remediação, como o uso de oxidante e ter uma reação térmica, né? O cara fazer esse tipo de coisa. Eu já vi muito, né? Na época de posto, injetando peróxido, né? E tendo uma reação térmica e um risco muito alto, né? Posto de combustível tinha sistemas que eram assim, coisas que você fala, como é que consegue, né, vender ou implantar um sistema desse? Era muito surreal, assim, né, os equipamentos. Eu não gosto de falar muito, né, porque acho que faz parte de aprendizado, né, também, o pessoal vai evoluindo, né. E também já peguei projetos muito bons, assim, né, de Sim, excelência, você fala, sim. pô, ter um resultado até antes do esperado, né? Isso aconteceu até na Arcades, a gente teve projetos que você implementa, até que a gente estava falando de uma barreira que é só para contenção e com um processo de recirculação bem feito, né, com uma alta resolução, você acaba remediando a área, assim, é uma surpresa. Então, não era a intenção do sistema, era só uma barreira e quando você vai ver, você acabou realizando a remediação da área, porque foi muito efetiva, né? São projetos bons, né, você trabalhar Sim. e ver o resultado, né? Você está falando de GIAR, né? É isso, de diário. A gente teve um projeto que a gente fez uma barreira para contenção de uma pluma, só que a gente pegava essa própria água e reinjetava na zona de fluxo, e aí nossa intenção era só contenção da pluma, mas houve uma deflação aí, deu uma diminuição da pluma como um todo na área. A gente teve um caso aí bem implementado, e um sistema, né, bem instalado e tudo. E agora, recentemente, eu estou envolvido em dois projetos que são DPEs de grande porte, assim, até um dos maiores a serem implementados na Arcades e outro também de injeção de substrato. Então, para mim, acho que, né, são as coisas que eu estou vendo de bom, Legal. assim, de legal. Agora, as coisas ruins, assim, que já vi, eu deixo Deixa para lá. Deixa no passado, né? Mas na época de remediação de poste de combustível, você via muita coisa errada, né, sendo feita e foi meu aprendizado também. Então, ali, acho que quando você aprende, vendo essas coisas erradas e vendo insucesso, você vai buscar o conhecimento. Ou para Sim. mim, né, no meu caso, foi assim. Então, eu falei, por que não está dando certo? Vamos estudar, né? Vamos entender o processo. E aí, foi isso, né? Então, deixa no passado. Tá bom. Como é que você vê o futuro do nosso mercado? Você acha que o nosso mercado do GAC vai continuar se desenvolvendo tecnicamente? Ou você acha que o desenvolvimento é só um nicho da Arcades, por exemplo, né, ou das grandes, e o grande mercado não vai crescer? Ou você acha que o mercado todo vai crescer e vai superar aquela etapa dos postos de combustíveis, vai ampliar para o Brasil todo, vai aumentar o volume de negócios, de empresas e tal? Como você vê o mercado? Eu acho que tem muito potencial aí, né? A gente tem muito mercado ainda fora de São Paulo. A gente tem um mercado muito bom aqui em São Paulo ainda e tem muitas áreas ainda a ser, né, em termos de remediação, a serem realizadas, né, em termos de áreas industriais. Eu vejo ainda um mercado muito grande em São Paulo, mas pensando no Brasil, eu acho que tem muita coisa, né, o Marcos? E até Latam, né? Se for pensar um pouco aí no bloco latino-americano aí, pô, tem muita coisa, muita área, muitas empresas que atuam aqui no Brasil e outros países aqui na América Latina que acho que tem um potencial muito grande no mercado, né? E no Brasil como um todo, acho que fora do estado de São Paulo, a gente vê alguns estados já engateando, mas ainda tem muito a ser feito, né? O conhecimento das pessoas nos órgãos ainda precisa melhorar, né? Se tivesse o mesmo conhecimento do que tem aqui em São Paulo, a gente teria uma expansão, um mercado aí em nível nacional muito grande, né? E acho que essa é uma tendência e tem muito espaço aí para crescer ainda, né?
ainda. Acho que a gente está engatinhando, no meu ver, né? Sim. Não sei, né, Marcos? Se você concorda. Vamos ver, né? Eu acho que depende muito do órgão ambiental realmente demandar. Se o órgão ambiental não demandar, eu acho que o mercado não cresce tanto. E eu não sei se o órgão ambiental vai conseguir demandar, né, em momento de crise econômica, né? Não sei se vai conseguir demandar. Esse é o meu pé atrás com isso. Mas eu posso estar vendo de longe, né? Você está envolvido no mercado, talvez você tenha um contato maior. Você fala em termos de pandemia, em termos de crise? Não só pandemia, mas crise econômica mesmo, né? Então, quando tem uma crise econômica, quem tem o recurso, né, que é o responsável legal, a indústria, costuma se cercar de leis e normas para não ter que gastar, né? Então, as entidades de indústrias, as entidades de construtoras, de incorporadoras, são muito poderosas, né? Então, elas têm influência, né, em qualquer poder público. E aí, talvez não se tenha uma vontade assim, do órgão público, o órgão público não tem tanta força de cobrar. Mas você pensar em termos de gastos de uma indústria desse porte, né? Eu acho que como eles acabam tendo uma crise e retraindo, por exemplo, os investimentos na produção deles, no caso, e como não tem esse investimento, acho que acaba sobrando um pouco de recurso que é desprendido, por exemplo, na área ambiental, que é mínimo para eles, né? Não sei. Certo. Em termos de outros investimentos, né, maiores, que seriam expansão do negócio. Então, acho que talvez isso ajude. Aí pode ser que eles, como não tem uma necessidade de investimento, de uma expansão, de crescimento, talvez sobre um recurso mínimo para aplicar numa remediação ou numa investigação nessa área ambiental. Não sei, mas que eu vejo que, pelo menos, não teve uma retração, a gente teve um aumento aí. Então, não sei se é devido à empresa que eu trabalho, nessa Arcades, que foi buscar comercialmente contratos, mas houve um crescimento aí em termos de remediação, né? Não sentimos ainda, né? Certo. Não vejo isso. Então, tomara. Não sei, Marcos. Minha visão é essa, né? Posso estar errado. Eu acho que o investimento para uma indústria na área de remediação ou na área ambiental, às vezes é muito baixo perto de um investimento para uma expansão do negócio, do porte dele, né? Então, eles acabam não investindo no crescimento, na expansão do negócio, mas acaba sobrando uma verba ali. A área ambiental talvez esteja sido deixada de lado por conta de outros interesses em expandir o negócio ou de aumentar a produção, que eles começam a olhar para isso, né? Sim. Não sei. Aí é muito vago falar. Pois é. Mas, no geral, acho que pode acontecer isso, Marcos. Acho que a gente pode ter uma retração, mas não significativa que a gente sinta no mercado, no nosso mercado, né? Não sei. Legal. E tem muito potencial aí no Brasil como um todo. Acho que tem muitas indústrias nos outros estados ainda que precisam passar por todo um processo, né? Então tem um mercado muito grande aí em outras regiões do país aí, né? Sim. Recentemente eu estava em um projeto no Nordeste e aí você conversa com as pessoas, você vê que é outra realidade, né? Tanto de órgão, tanto de exigência, mas ainda assim é só os críticos, né? Que acaba sendo, tem muita coisa a ser feita aí. E as remediações que você tem visto, que você tem trabalhado, são para atingir a potabilidade ou para atingir o limite dado pela... Potabilidade? Aí o desafio é grande, né? Sim. O desafio é atingir as CMAs, aí, as concentrações definidas pela avaliação de risco, que já é um desafio grande, né? Potabilidade a gente não tem como, impossível, né? Então, o que acontece é que existe uma massa, né, no solo, na água subterrânea, e essa massa gera um risco pela avaliação de risco de intrusão de vapor, por exemplo. Normalmente é isso, né, intrusão de vapor. E as remediações atuam para que as concentrações em solo e água subterrânea fiquem abaixo desse valor definido pela avaliação de risco. Basicamente é isso, né? Basicamente isso, E já é um grande desafio, né? Sim. Já é um desafio grande você ser assertivo em termos de atingir essas concentrações e não ter os rebalde para que essas concentrações não voltem quando você deixe de operar os sistemas, né? As remediações. Então, isso já é um grande desafio, né? Então, potabilidade aí já não vi ainda, mas podemos chegar lá, né? Um dia. Legal. Alguma tecnologia, né? Se bem que se pensar em alguns contaminantes emergentes, chega, né? O tratamento tem que ser até a nível de potabilidade, né? Sim. Pensar em contaminantes emergentes aí, como o PFAS, né? Você tem que chegar até um nível de potabilidade quase. O tratamento tem que permitir quase isso, né? Então,
Mas para esses compostos, né, mais usuais, comum, que a gente está acostumado, não, né? Mais as CMAs mesmo. E você já trabalhou com algum contaminante diferente, tipo 1,4-dioxano, ou pesticida, ou hormônio, ou PFAS mesmo, alguma coisa assim? Não, PFAS, eu quase iniciei um projeto pela empresa anterior, né? Mas não chegou a emplacar, né? Foi quase. E pesticidas já, e sim, já teve até outros, né? Diferentes, assim, que a gente acaba tendo um desafio maior, né? Para fazer a remediação, né? Aí você tem que parar, Sim, estudar e avaliar direito, né? E geralmente tem que ter, né, uma equipe interdisciplinar, né, sim, para sim, você sim. entender melhor o que vai acontecer e tal. Não sair, né, aplicando a técnica, né, uma remediação. No meu caso, como eu sou mais engenharia, eu sempre busco consultar aí os universitários, né? Sim. O bom na Arcadas é que tem bastante, né? Em todo lugar, no Brasil, no exterior, em todo lugar. Essa é uma boa coisa que você me lembrou. Me perguntavam antes, né, dentro do Arcades, por que você veio para Arcades, não sei o quê. As pessoas me levaram para Arcades, os profissionais que tem lá, né? Eu já conhecia alguns do mercado, Sim. né? Os gerentes já na Arcades, né? Então, as pessoas me levaram para Arcades, o Marcos. Acho que até respondendo a pergunta no início, né? Porque lá tem profissionais, então você aprende muito, né? Cada um tem muitos especialistas em diversos assuntos, né? As pessoas acabam se especializando com anos de empresa e tem muita influência de pessoas, né, de profissionais de fora do país. Então, é muito legal, né, isso. A gente está se encaminhando aí para a parte final do episódio. Agora você pode fazer uma pergunta para o entrevistador. Então você pode perguntar para mim alguma coisa boa aí. Como eu não atuo muito nessa área, né, por exemplo, a área de alta resolução, como que você vê? Você acha que houve uma evolução grande nos nossos projetos de remediação com a aplicação de alta resolução? Você acha que já é uma realidade? Os nossos projetos de remediação já têm uma alta resolução por trás, todos eles, ou ainda você acha que tem muita coisa a ser explorada aí, né? Acho que tem muita coisa para ser explorada ainda. Todos os projetos de remediação aí, você acha que já fizeram uma boa resolução? Já. Acho que é bem a minoria, para falar a verdade. Assim, né? Não conheço muito da remediação, mas acho que a minoria dos casos fizeram uma investigação com uma resolução adequada. Tem muita coisa a ser feita ainda, né? Tem. E se for ver, talvez remediações que estão em andamento ou já foram feitas, talvez tenha que ser revisitadas aí. Investigadas para parar, né, a remediação, Sim. né, investigar para depois ou otimizar o sistema ou aplicar outro tipo de técnica, né, mais efetiva, né? Pessoas estão entendendo agora, né? Assim, tem um número maior de pessoas que está entendendo que o que está abaixo do nível d'água não é só água, né? É o solo e a água, né? Então, É não é. uma interação, né? Pois é, não é todo mundo que entende isso, que percebe isso. As poucas Uhum. pessoas que percebem, poucas não, né? Tem aumentado, né? As pessoas que percebem isso passa para um próximo degrau, que acha que a única alta resolução possível é usar um equipamento de alta tecnologia de tempo real, como o MIP, OIP, o HPT, o CPTU. E a alta resolução não é só isso, porque daí ela fica amarrada. Ou eu não faço nada, ou eu uso o MIP. E no meio disso tem uma porção de coisa para fazer, e ainda que o MIP não te dá todas as respostas, ele te dá respostas, mas não todas. Então, o cara entender tudo isso daí, E usar essas ferramentas, sim, né? usar a E, coisa certa no lugar certo, é muito pouco que ocorre. Mas a tendência é crescer. Principalmente porque a remediação está demandando isso, né? Então a gente precisa de informação. Não é a CETESB, a remediação pede por isso, né? Então acho que vai aumentar. exatamente. Quando a gente chega um caso que está bem investigado, aí você fala, nossa, quando agora chega uns que não tem nada, né? Você tem que deduzir, né? Você fala, pô, mas como é que eu vou dimensionar algo aqui, né? Sim, É difícil para nós, né, que trabalham com remediação, quando chegam os dados, né? Não estão fechados, não estão completos, né? Você não consegue visualizar e enxergar. É muito mais fácil para nós dimensionar uma remediação quando tem essa alta resolução bem feita, né? Um modelo conceitual fechado. É muito mais fácil, facilita o nosso trabalho, né? sim, sim. A remediação pede isso, né? É, E acho que tem um crescimento muito grande nessa área ainda, né? A ser explorado, né? sim, sim. E as remediações precisam pedir por isso. Porque uma coisa é o que você está falando, porque você
está num lugar que tem esse conhecimento, tem esse entendimento, e você mesmo tem esse entendimento. Mas o grosso do mercado, o cara fala, não, remediação, deixa comigo. Rebaixa ali 5 metros, eu boto um DPE e vamos em frente. Então, também precisa disso. Não, eu entendo isso. Trabalhei muito com empresas pequenas, né, é um mercado grande, né, e agora atuando numa empresa grande, né, de consultoria, então eu entendo o que você esteja falando. E isso é um processo, né, Marcos? Acho que a gente tem que passar por uma remediação com sucesso para poder entender que a gente precisa voltar atrás, fazer uma boa resolução. Acho que é uma evolução de conhecimento, né, de cultura, que os profissionais vão tendo ao longo do tempo e o mercado como todo evolui, né, eu acho. Tomara, né? É parte do processo, né, do aprendizado. Né? Mas tá bom, Fábio, pode fazer outra pergunta aí. Vamos lá. Vamos para a minha área agora. Fiz uma relação aí. Marcos, você acha que a gente, por exemplo, em termos de remediação, né, aqui até na nossa realidade, no nosso país, você acha que existe espaço, por exemplo, de a gente pensar em uma remediação sustentável, uma remediação verde, né? Você acha que a gente está pronto, tem maturidade para isso? Acho que ainda é uma coisa muito distante da nossa realidade. Acho que a gente tem que ainda aprender a fazer remediação para depois pensar em fazer uma remediação verde, aí, uma remediação mais sustentável, né? O que você acha aí? Puxa, é uma pergunta complexa. Mas é assim, acho que passa pela pergunta anterior, né? Então, porque a pessoa é voluntariosa, né? Então eu faço, bate no peito e fala, eu faço uma remediação. O poço de gasolina está contaminado? Deixa comigo, eu boto o MPA lá e faço. Né? Então, essa remediação não é sustentável e não é eficiente. Então, ok, o cara precisa aprender a remediação para daí pensar na sustentabilidade. Se você pensar que precisa ser mais sustentável, eu acho que é obrigatório, é imperativo que você tenha uma eficiência maior. Senão não tem como ser sustentável, assim, por definição, né? Então, acho que tem um espaço para pensar em sustentabilidade, mas isso vai demorar muito, porque o processo passa pela uma remediação melhor, mais eficiente, e a remediação mais eficiente passa por uma investigação mais eficiente e toda essa história. Agora, tem uma outra coisa também. A sustentabilidade, do jeito que nós estamos falando aqui, é assim, uma economia de recursos, né, de energia, que eu acho que o capital, né, então quem está pagando a conta vai gostar, porque vai economizar o recurso dele, então acho que isso tem um potencial maior porque está na moda e porque vai economizar o recurso do cara. Então, não é um sustentável real, onde você diz, olha, o ideal é que você não produza. Você fala assim, o ideal é que você não produza, o cara fala, some daqui, né? Isso aqui você tá maluco? Né? Se for pela lógica, né? Então o ideal é que não produza, mas tudo bem, vamos dizer, produza, né? Faça as suas coisas e a gente faz a remediação o mais sustentável possível aqui, com a economia dos recursos naturais, um pouco mais verde e tal. Isso vai aumentar a eficiência e vai ser melhor como um todo. Acho que tem espaço, sim. O futuro pede por isso. Né, pede por isso porque é uma economia de recursos e porque fica bonito, né, para o cara que contaminou. Então acho que isso, para quem está no nosso mercado, é uma tendência e deve investir nisso, sim. Eu acho. Eu acho que é uma tendência aí para os próximos anos, né? E também, né, pensar, né, numa sustentabilidade em termos até de termos sociais, né? Não só os energéticos, né? Ambientais também ali, né, envolvidos no processo de remediação, né? E eu acho também a sustentabilidade, acho que a gente tem que aprender até mensurar isso, a gente tem que começar a entender o quanto o processo de remediação como um todo afeta, né? E acho que primeiro isso, entender para depois a gente pensar e evoluir em sustentabilidade, né? Entender o processo como um todo, como funciona e ter métricas para você mensurar o quanto é sustentável esse processo para depois você melhorar, né? Então, acho que entender. Agora, acho que a gente está na fase de um aprendizado e buscar o conhecimento, né? Para ter métricas e mensurar o quão sustentável é a remediação, né? Sim. Estou no mesmo pensamento aí, na mesma linha de pensamento que você, Marcos. Acho que ainda é um futuro aí, né? Imagina o solar, por exemplo, né? O solar parece ser mais sustentável.
Mas será que quanto tempo dura uma placa solar? Quais foram os recursos utilizados para fazer aquela placa solar? Então, a gente não sabe, né? Tem uma vida útil, você vai ter que descartar essa placa Sim. depois, né? Quantos resíduos você vai... Então, é buscar esse entendimento do quão sustentável é isso, né? Sim. Não é só nos recursos, né? É legal. Beleza, obrigado pelas perguntas. Fábio, agora vamos nos encaminhar para o final mesmo. Agora o podcast é seu, você pode fazer pergunta, contar piada, falar o que você quiser, você que manda. Acho que eu gostaria de agradecer aí, né, todo mundo que contribuiu aí para minha evolução profissional, para o meu conhecimento. Tem muitas pessoas aí, né, desde a última empresa que eu trabalhava, da empresa que eu trabalho, do Senac, do mestrado, todas essas pessoas aí ao longo da minha caminhada, né, e fiz muitas amizades nessa área e é um agradecimento aí, né, todo mundo, como você, Marcos, o Cunha, né, o Eterno Botura, o Santini, né, na Arcades, né, que me deu a oportunidade hoje de mostrar o meu trabalho aí, trabalhar nesses grandes projetos de remediação, o Raoni, o cara aí, o papa da remediação aqui no Brasil e até mundial, né, Sim. E tantas outras pessoas aí também que são boas, né, que eu aprendo muito na Arcades hoje como gestores de pessoas, gestão de projeto, é muito gratificante, né? Então, para mim, eu estou vivendo um momento profissional aí muito, quase que diria a realização de um sonho, né? E me sinto aí motivado, né, de buscar mais. Tenho muito que aprender ainda, né? Estou começando aí também e passar um pouco do meu conhecimento também nesse podcast ou nas aulas do Senac é muito gratificante para mim, né? Então, acho que é isso, Marcos. Se eu esqueci também de agradecer alguém aí. Sinta-se agradecido. Sinta-se agradecido. Mas é isso. Legal. Obrigado, Fabião. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por compartilhar a história com a gente aí. Eu que agradeço, Marcos, e espero, né, a gente poder dar uma aula aí junto, né, presencialmente aí qualquer dia. Sim, Uma aula sim. prática, uma aula, né, presencial lá no Senac, vai ser muito legal aí. Valeu, Fabião. Então, obrigado, Marcos. Até mais. Até logo. Essas foram as palavras de Fábio Minzon. Espero que vocês também tenham gostado. Como vocês viram, ele teve uma trajetória de muito sucesso. Ele saiu de estagiário a sócio na Hidrosuprimentos. Depois, o desejo dele por desafios e, fundamentalmente, as pessoas, o levaram para Arcades, onde hoje ele atua focado em projetos de remediação. Que ele tenha uma longa e próspera carreira ainda pela frente. Retomando aqui alguns poucos pontos. Nós citamos o fundador da Hidrosuprimentos, o saudoso professor João Alberto Botura, geólogo e fundador da Hidrosuprimentos, um profissional lendário na nossa área que nos deixou muito cedo, no ano de 2010, mas seu legado permanece em seus alunos, seus amigos e na empresa que permanece ativa e ainda desenvolvendo produtos e equipamentos para o nosso mercado. O Fábio Minzon trabalhou com ele e certamente aprendeu muito com ele. Fica aqui também a nossa homenagem a João Alberto Botura. Como vocês viram, a remediação focada em escala de detalhe ainda não é muito aplicada no Brasil. Está sendo difícil desenvolver no mercado a consciência da necessidade da investigação ser feita em alta resolução, assim, com escala adequada, de detalhe. E aí as remediações têm que acompanhar também essa alta resolução. Senão não adianta a minúcia na investigação se aí a extração, o bombeamento, a injeção, a escavação, o aquecimento for feito em grandes perfis, desconsiderando a heterogeneidade. Então a remediação também tem que ser feita em alta resolução. Nós citamos no episódio o DGR, o Dynamic Groundwater Recirculation. O DGR é uma técnica de remediação descrita muito bem no livro do Sutton Sutterson, o livro Remediation Engineering, na segunda edição desse livro, publicado em dezembro de 2016. Aliás, o DGR é a grande novidade da segunda edição do livro, que foi publicado em 2016. Bom, o DGR consiste em bombear a água, tratá-la e reinjetá-la estrategicamente no aquífero, de modo a maximizar a remoção de massa. Então você recircula essa água, você bombeia a jusante e injeta a montante. Essa reinjeção cria um gradiente hidráulico maior no sentido desejado para a ação do bombeamento. O Fábio citou um caso dele em que o bombeamento tinha o objetivo somente de conter o avanço da pluma, mas devido à reinjeção estratégica, houve a remoção de massa no bombeamento e, portanto, um ganho de eficiência. É isso. Mais uma vez, agradeço a vocês que me ouvem, agradeço demais ao Fábio por compartilhar suas ideias conosco.
Como eu sempre falo, nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 346 assinantes da newsletter, 313 inscritos no canal do Telegram, 729 inscritos no canal do YouTube, 649 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo, se você quiser e se você puder contribuir financeiramente conosco, acesse o site apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.